de volta para o debate Univale com o terceiro e último bloco daqui do programa. E o segundo bloco terminou quente, né? A gente falando das imposições e das dificuldades que muitas vezes o poder público coloca, que dificulta o trabalho do próprio poder público, né? Mas na esfera municipal, e também dificulta o trabalho daqueles que fazem um trabalho assistencial à parte, né? À margem do que é promovido pelo Estado. E aí, a Lorimar falou, o Dom Félix falou, e o outro lado, né, desse cabo de guerra precisa também falar. E eu me comprometi a abrir o bloco falando disso, né? Conhece os dois lados da moeda, né, Camila? Tanto essa parte assistencial, mas também as dificuldades do Estado. E aí eu te passo a bola, né? O que dizer sobre isso? Essas dificuldades vocês percebem, vocês sentem certamente, né, no dia a dia de vocês e falam, meu Deus, poderia ser mais fácil, né, se o próprio Estado contribuísse. Na verdade, o Dom Félix, ele citou na fala, ele fez um destaque às normas que são postas para as entidades e organizações que prestam algum serviço de assistência social ou de outra política pública. Na verdade, essas normas vêm a partir da União, né? Mas eu reforço e retomo a minha fala sobre a importância de participação. Porque uma diretriz da política de assistência social é a participação popular e no controle das ações. Então, se nós participarmos, por exemplo, de um conselho de assistência, esse ano nós vamos ter uma conferência municipal de assistência social. Podemos opinar, né? Opinar, e a partir das nossas deliberações, a gente vai para o Estado. Do Estado, quem sabe ela é levada para a Conferência Nacional que vai ocorrer em dezembro. Então, é a gente ocupar mesmo esses espaços, potencializar quem a gente atende, né? A gente qualificar as entidades, né, que prestam esses serviços, né, que são parceiras do poder público, que começaram lá atrás a prestar algum serviço, a oferecer algum serviço à população de rua, né, os abrigos, né, de idosos, né, oferecidos para a pessoa idosa, para criança e adolescente. Então, a sociedade civil, ela é parceira, sim, nesses espaços, junto com o poder público, né, no oferecimento, na oferta desses serviços, né, para a população em geral. Então, é a gente se ocupar e participar, né, de conselhos de direitos ou outros espaços que nós temos aí também. Estou achando interessante porque aqui dentro do debate Univale a gente já está começando a criar essa sintonia, né, entre o poder público e a sociedade, através dessa conferência que você citou, né, que vai ser muito... É interessante, né? É necessário criar espaços, né, Margareth? Sim, com certeza. E é isso, contribuir para isso. E é isso que a gente faz. Ao mesmo tempo que a Camila coloca isso que é de grande valor para que todos conheçam, né, saber dos seus direitos, o que ele pode fazer, nós como comunidade, como igreja, também fazemos esse papel. O que falta lá, a gente completa aqui, a gente tenta criar, que a igreja, hoje o Papa Francisco pede, seja criativos, não é isso? Igreja em saída, igreja alegre, ousada, não tenha medo. Hoje eu acho que a questão é o medo, né, Dom Félix? O medo que a pessoa tem de servir. Como que eu vou servir? Vai me comprometer? Vai diminuir alguma coisa em mim? Não. Nós, como comunidade, como igreja, estamos a exemplo de Jesus, ao modelo de Jesus. Nós queremos fazer isso. Lógico que longe de chegar até Ele, mas fazemos aquilo que nos é possível, né? E até às vezes até o impossível a gente faz para estar junto, para trabalhar junto, né? Para promover essa dignidade humana, essa justiça social. E retomando aí o lema da campanha da fraternidade, eu vim para servir, acho que a gente pode também fazer um meia-culpa enquanto igreja, né? Muitas vezes a Camila reforçou que as pessoas desconhecem as políticas públicas, os mecanismos, né? Os conselhos municipais, principalmente, dentro da igreja também. A igreja serve através das suas pastorais. Quantas pessoas conhecem e participam das pastorais da igreja? Nós temos pastoral da sobriedade, pastoral da familiar, nós temos pastoral do idoso, pastoral da criança, que são mecanismos que a igreja disponibiliza, está aberta para servir, para colaborar. E muitas vezes nós próprios cristãos desconhecemos estes espaços que são oferecidos pela igreja para prestarmos o nosso serviço
na lógica do serviço de Jesus Cristo. Lorimar, eu tenho essa percepção de que existe um paradigma, né, geral, de que, e eu acho que a campanha da fraternidade talvez venha para quebrar esse paradigma também, de que prestar serviço social, prestar um serviço assistencial, é você participar de uma entidade que funciona à margem do poder público, fica ali no cantinho com todas as... É bonito falar, né? Nossa, a gente vive de uma dificuldade danada, com o apoio das pessoas que moram ao redor. É um discurso que não é bem a realidade, não é isso que é legal, né? O legal é você ver as entidades fortalecidas, né? Atuantes, recebendo um número cada vez maior de pessoas assistidas, né? E sem os entraves, sem as dificuldades burocráticos, não é isso? Eu estou falando alguma besteira aqui? Não, você está falando corretamente. Mas a campanha da fraternidade vem justamente lembrar para a gente a lógica de serviço de Jesus Cristo. Como Jesus pensava o servir, né? Porque muitas vezes o servir, ele é entendido de forma distorcida por muitas pessoas da sociedade, como você disse aí. Ah, eu vou prestar um serviço, mas o que eu vou receber em troca? Na lógica de serviço de Jesus, não há pagamento para o serviço. É um serviço que ele acontece a partir da nossa sensibilidade como filhos de Deus, percebendo a necessidade do nosso irmão. Então, é um serviço que parte do nosso coração, um serviço gratuito. Esta é a lógica do serviço de Jesus. Motivado pelo amor, né? Motivado pelo amor. Inclusive, o texto da campanha da fraternidade esse ano diz uma coisa muito interessante. O anúncio, o amor também é anúncio. A caridade também é anúncio. Porque a caridade é um testemunho. Por si, ela já fala mais do que muitos discursos vazios. É um anúncio do de Evangelho. Testemunho. E este apelo, né? Eu vim para servir, que o Evangelho traz para a gente, que é a fala de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que está lá em Marcos 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. E como cristãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então, como que a gente presta esse serviço? Não só nas entidades. A gente começa a prestar esse serviço a partir da nossa família. A partir do momento em que nós, pais, mães, assumimos a nossa paternidade e maternidade responsáveis. Nós servimos a nossa família a partir do momento em que nós, filhos, participamos das dificuldades, dos problemas, compartilhamos com a nossa família os nossos sonhos, as nossas dificuldades. Então, o serviço não é só esse serviço como membro de uma instituição, de um organismo, né, social, ou então como membro de uma pastoral. Eu presto serviço na lógica de Jesus a partir do momento em que eu me percebo como um servidor do meu irmão, daquele que precisa da minha ajuda. E esse serviço, a partir desta fala de Jesus, eu vim para servir, quer nos lembrar que temos que esquecer essa coisa de status, de posição social. Jesus, o Filho de Deus, o único Rei, nosso Salvador, ele veio para servir. Imagine nós. Estamos aqui, a exemplo dele, para fazer o melhor. É como o Dom Félix falou, é o amor. O que gera o serviço é o amor. Se eu não tiver amor, eu não sirvo. Então, eu estou nessa vida para servir. Né? Eu vim para servir, assim tem que ser cada um de nós. Como a Lorimar deixou bem claro, na família. Hoje nós temos que começar pelas crianças, ensinar elas a não viver esse individualismo, né? A ser mais solidária, mais participativa. É daí que insere todo um processo na família. Eu passo para a comunidade com aquele valor cristão que eu aprendi dentro de casa, a servir na comunidade, a servir na paróquia, a servir no meio, né, profissional, de faculdade, escolas. Então, essa campanha abrange todas as pessoas, criança até o idoso, e é ecumênica, em todos os setores, né? As igrejas, escolas,
Quem dera se ela fosse tão assim ampliada, sabe? Para que todos trabalhássemos isso. Tirar de nós esse individualismo, esse comodismo, esse querer estar bem assentado, mas sair, essa igreja em saída e servir, levar o outro a ter uma vida mais digna, mais justa. Isto nos faz crescer mais, né? Isso toca o nosso coração, porque estamos seguindo o exemplo de Jesus. E eu acho que o grande também desafio hoje para servir no sentido evangélico, que, por exemplo, a própria profissão é um serviço que você presta à sociedade. Tranquilamente. O serviço está nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, mas a própria profissão. Quer dizer, se eu exerço a minha profissão, seja como médico, como um simples gari, como uma professora, e com a consciência de serviço, quer dizer, esse meu trabalho, ele ganha um outro sentido. Agora, o grande desafio está que a nossa população, de modo geral, recebe uma influência muito grande desse mundo moderno, pós-moderno, voltado muito para o individualismo, para o comodismo, né, para o descartável, para o consumismo e tal, né, materialismo e tudo mais. Então, o que acontece? Aquilo que eu falei mas no começo, eu repito agora. A sociedade civil organizada, ela está muito diminuída. É um número muito pequeno de pessoas que, de fato, participa dela. Né? A população é imensa, mas veja bem, as pessoas que participam desses diversos grupos, desses diversos organismos da sociedade, são poucos. Da mesma dentro da igreja também. Nós temos um número enorme de católicos, mas temos um número muito pequeno de discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. Quer dizer, que pessoas que realmente vestem a camisa do cristão, vestem a camisa do evangelho, sabe? Porque, como a Lorimar já disse, e eu repito, são tantos as pastorais, os organismos da Igreja Católica, que os próprios católicos não conhecem. Né? Então, veja bem, e depois outra coisa, são muitos, mas são poucos participando em cada um. Tanto é que é muito comum a gente ver uma pessoa participando de um aqui, de outro lado, de vários, porque faltam pessoas disponíveis para servir. Né? Porque às vezes ela corre atrás do que lhe interessa, mas quando ela poderia colocar a serviço os seus dons, suas capacidades, ela não tem tempo, ela tem dificuldade, sempre assim. E as pessoas mais ocupadas são aquelas que sempre encontram tempo para servir alguma coisa. Muito bem. Nosso tempo está acabando, eu vou dar um minutinho para cada um. Deixar uma mensagem final com base nesse tema da campanha da fraternidade. E aí, começar por você, Camila. Que mensagem deixar num momento desse? A gente agradece a participação, se coloca a serviço, né, de toda a população, né, de Valadares. A nossa Secretaria de Assistência Social está situada na Pedro Lessa, 286, no bairro de Lourdes, e também através dos nossos serviços, né, que estão aí nos territórios, nos bairros, né, os CRAS, CREAS, né, então a gente se coloca à disposição, né, para atender, orientar e ofertar aí os serviços da assistência social. Obrigada. Lorimar? Eu gostaria até de terminar, né, começar minha fala terminando, lembrando um dado estatístico que essa campanha da fraternidade traz para a gente, que é alarmante, mas que nos leva a uma reflexão séria. Nós somos o primeiro país no ranking mundial no uso de crack. Isso nos leva a refletir sobre o quê? São pessoas que estão entrando no mundo das drogas por falta de sentido da vida. E a campanha da fraternidade vem dizer para nós que o sentido da vida está no serviço. Nós encontramos o sentido da nossa vida a partir do momento em que descobrimos que a nossa felicidade está relacionada com o serviço ao próximo. Margarete? Agradecendo, né, pela oportunidade de estar novamente aqui na TV Univale. E a nossa última fala, assim, no sentido de não nos acomodarmos. Né, eu chamo as pessoas, seja criança até idoso, não acomodar, a sair mesmo, a buscar meios de ajudar o outro a ter uma vida mais digna, mais humana, mais justa. Como o hino da campanha da fraternidade é tão bonito, fala, sabe, que é preciso de gente que cure feridas,
de gente que saiba escutar, de gente que saiba acolher, de gente que saiba visitar. Quantas pessoas precisam da nossa visita e não tem? Então é sair do comodismo mesmo e ajudar a quem está aí à margem, quem está passando por suas dificuldades. Muito bem. Dom Félix, palavra final com o senhor. Então, eu, em primeiro lugar, quero agradecer à TV Univale pela oportunidade que nos deu, né, de falar sobre esse tema da campanha da fraternidade. E gostaria de conclamar a todos, em primeiro lugar, a todos de modo geral, que ponham em prática um pensamento para Zezinho. Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? E que você procure, na sua comunidade, no seu bairro, conhecer melhor os conselhos, os organismos que prestam serviço à sociedade, para você poder usufruir bem deles, mas também orientar os outros que precisam. Que você que é católico, procure conhecer melhor as pastorais, os movimentos de igreja que estão a serviço dos fiéis católicos, das nossas comunidades, nas mais diversas circunstâncias, para que você possa participar de algum dele, que esteja dentro das suas capacidades, mas também orientar outros para fazer o mesmo. E que todos nós entendamos que quanto mais nos unirmos, né, no mesmo amor, buscando, respeitando uns aos outros, independente da religião, do credo, do partido político, do que for, mas buscando cooperar para uma sociedade mais justa e mais fraterna, é o que é mais importante. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. É com essas palavras, né, enriquecedoras de todos aqui, que eu agradeço a presença de vocês. Nosso programa está chegando ao fim. Até o próximo debate Univale. Até lá. Tchau.